92:47, em piedade. E o nosso irmãozinho Tiago trouxe uma mensagem de vida, uma mensagem de vitória, a palavra de Deus, para que você pudesse, nesse momento, confortar o seu coração. Tiago, é com você. Amém, meu irmão Fernando, pastor Daniel Bezerra, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor nos colocou nos nossos corações, ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, aonde diz assim, vou aqui ler. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu, louvado seja Deus. Amados irmãos e queridos, quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos encontrar uma balança espiritual, irmão Fernando. Nós vamos encontrar, ora, Israel adorando ao Deus verdadeiro, pelo seu nome Jeová, e ora, adorando os deuses que vinham lá da Mesopotâmia, como Baalins, Astarote, adoravam esse Deus. E a era dos juízes, Otiniel sendo levantado, um dos primeiros juízes, sendo acarretado por vários juízes sendo levantado, e Gideão fazia parte de uma geração, meus amados irmãos, que não conhecia o Senhor, porque a Bíblia nos relata em Juízes capítulo 2, do versículo 7 adiante, relata que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E Gideão fazia parte desta geração que não conhecia as obras do Senhor, porque a Bíblia diz que, tendo Josué falecido, o povo se corrompeu, adorando aos deuses de pedra, aos deuses de pau, de madeira, estátuas, adorando um povo que caiu na sua idolatria ao invés de adorar ao único Deus verdadeiro. E a Bíblia diz e relata, resumindo aqui bem rápido nas minhas palavras sinceras, no livro dos Juízes capítulo 6, vai nos relatar que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um espaço bem enorme onde pessoas poderiam andar livremente embaixo deste buraco. Era um buraco escavado dentro de uma rocha, onde se prensavam uvas. Então Gideão estava malhando o trigo no lugar errado. Mas Deus estava vendo Gideão. Por quê? Os medianitas saqueavam tudo que Israel plantava, semeava. Vinham os midianitas, os amalequitas, destruíam aquilo que Israel plantava e semeava, e tendo aquilo consumido com tanto suor, com tanto trabalho, Israel semeando e plantando, os midianitas vinham e saqueavam o templo. Então, porventura, Gideão, ele também estava com medo, estava escondido, mas o mais interessante, ele estava protegendo o trigo. Por quê? Com medo de os midianitas vierem e arrancar aquilo, aquela semente, aquela produção tão maravilhosa. Então ele estava o quê? Preservando o trigo, mas malhando o trigo no lugar errado. Mas o mais interessante é que Gideão, o tema da mensagem, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, é esta. Tendo força, mas não sabendo que tem força ainda. Por que, irmão Tiago, você fala isso? Vê no capítulo 6, no versículo 14, para fechar. No capítulo 6 de Juízes, no versículo 14... nós vamos ver Deus virando-se para Gideão e dizendo assim, vai nesta tua força. Ora, se não fosse a força de Gideão, jamais o Senhor iria lhe virar, como se fosse uma teofania ali, o Senhor se apresentando a ele e dizendo, vai nesta tua força. Incentivando ao homem, motivando ao homem, ele estava escondido, mas Deus estava vendo. Então, nesta mensagem que eu quero lhe dizer, amados ouvintes, a força e a capacidade escondida dentro do nosso ser, que nós não conhecemos ainda, mas está escondida dentro do nosso coração. Porque Gideão estava temendo os midianitas, mas Deus estava incentivando ele, olha, vai nesta tua força. E ainda mais, o Senhor lhe dá uma qualidade, vai nesta tua força, varão valoroso. Em outras versões está dizendo assim, vai nesta tua força, homem valente. Ou seja, Gideão estava escondido no trigo, malhando o trigo no lagar, com medo, escondido, mas o Senhor estava vendo ele com outros olhos. E assim que Deus nos vê, irmão Fernando, pastor Daniel Bezerra e meu pai que nos acompanha. Deus nos vê não como ver um homem. Davi, quando foi ungido rei na casa de seu pai, o profeta estava olhando Eliabe, um homem viril, um homem de guerra. Mas o Senhor falou para o profeta, não atente com os teus olhos ver exteriormente, profeta, porque eu tenho escolhido um rei para Israel, e o rei para Israel está lá fora, está tomando conta das ovelhas.
E o interessante é que no final dessa palavra, ele diz assim, no versículo 15, olha, eu sou menor da casa do meu pai. Por que que eu tenho que ser usado? Mas Deus estava incentivando. E o que eu quero lhe dizer nesta noite, meu amado irmão? Você que talvez tenha sofrido o saqueamento, você que está com medo, você que anda desanimado, o Senhor te diz hoje nesta noite, vai nesta tua força, varão valoroso. Porque tu tens valor para o reino e tu tens valor para o reino de Deus, para o Senhor. Porque Ele quer te usar. Assim como Deus fez na minha vida e tanto outros homens de Deus que estão aqui hoje. Deus, Ele quer te usar, homem de Deus e mulher de Deus. E hoje Ele te diz, vai nesta tua força. Assim diz o Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vai na tua força. Com certeza Deus está contigo.